Glória a Deus, glória a Deus. Por favor, meus irmãos, pode se assentar. A paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus, por mais uma vez podermos estar aqui compartilhando da palavra do Senhor. É um prazer imenso estar aqui. Bom, se tudo der certo, eu quero trabalhar nessa palavra em duas partes, tudo bem? Pretendo não usar muito tempo, acredito que até meia-noite a gente termine ela. É brincadeira, você viu que ninguém dá um amém, né, pastor? Aí, já pensou se fosse Paulo aqui pregando, aquelas 12 horas que estava pregando lá, o pessoal estava perdido, hein? Brincadeiras à parte, meus irmãos, mas se assim Deus nos permitir e o tempo der, pretendo trabalhar essa palavra em duas partes. Tema de hoje, continuar. Bom, essa palavra continuar, ela tem o mesmo significado das palavras proceda, progrida, prossiga, avance, siga, prolongue, mantenha, persista e recomece. Bom, a verdade é que essa palavra continuar, ela só começa a fluir, ouvindo na nossa mente, no nosso coração, quando em algum momento a gente pensa em parar, ou porque a gente já parou. Essa palavra só vem no nosso coração quando a gente pensa em desistir, ou já desistimos. A verdade é que nós temos diversos exemplos bíblicos que pensaram em desistir, pessoas que desistiram, mas pessoas que continuaram. E eu quero trabalhar um texto hoje com os irmãos, e eu glorifico a Deus por esse texto, porque nos últimos 1 ano e meio, o Senhor usou a boca de diversos homens de Deus aqui em cima desse altar para pregar sobre essa mesma palavra. E eu fico tão feliz quando o Senhor faz isso, porque é confirmação em cima de confirmação. É porque Deus quer nos ensinar algo maravilhoso através dessa palavra. Por isso que Deus vem trazendo homens para poder trazer essa palavra para nós. E eu convido vocês, meus irmãos, por favor, Lucas capítulo 5. Essa palavra já foi pregada aqui por outros pregadores, com outros temas, com outras visões, mas é porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. E que ela possa também trazer ao meu coração e ao coração da igreja aquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês, amém? Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Ele diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Versículo 2. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Versículo 3. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Versículo 5. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar a rede. Versículo 6. Quando fizeram, pegaram tão quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinal aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, postrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócio de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Como eu disse, a gente só pensa em continuar quando em algum momento nós pensamos em desistir. Nós pensamos em parar. Nós pensamos em estacionar. Nós desistimos muitas vezes.
E aí que começa a surgir esse pensamento no nosso coração de continuar. Mas antes de tratar sobre continuar, eu quero pensar um pouquinho em vocês, por que nós desistimos. Bom, eu fico, quando eu vou ler a Bíblia, eu gosto de me colocar dentro desse cenário, né? Imaginar o cenário que estava acontecendo naquele lugar, que eu acho que eu consigo entender melhor o conteúdo do texto. E eu fico olhando Pedro, a madrugada inteira, a noite toda, aquele homem pegando a sua rede, jogando a sua rede, joga a sua rede do lado direito, aí espera um pouco, recolhe a rede e não vem nada. Aí joga a rede do lado esquerdo, espera um pouco, não vem nada. Aí ele pensa, meu Deus, e agora? Então vou um pouquinho mais para frente, ele lança a rede de novo e não vem nada. Vou para trás, então vou lançar a rede de novo e não vem nada. Eu fico imaginando aquele homem a madrugada inteirinha, meus irmãos, lançando a rede e não vindo nada. Vocês já pararam para pensar o sentimento que começou a brotar, a surgir no coração daquele homem? Um sentimento de frustração, de tristeza, de choro, de incapacidade. E aí uma dessas palavras que veio ao meu coração é a palavra frustração. Que eu acho que foi um dos sentimentos, acho não, eu tenho certeza que foi um dos sentimentos que veio no coração de Pedro. Essa palavra frustração é um sentimento associado à sensação de impotência e de desânimo, que ocorre quando algo que era esperado falha ou não acontece. O sinônimo dessa palavra frustração é insatisfação, decepção, desgosto, revés, insucesso e fracasso. Então, eu comecei a imaginar Pedro durante toda a noite pescando, e chegando um momento que ele estava tão frustrado, tão desanimado, tão triste, que ele fala assim, eu vou parar, eu vou desistir dessa pesca, porque não está dando nada, porque não está acontecendo nada, porque tudo o que eu fiz, tudo o que eu me dediquei, todo o meu esforço não valeu a pena. E hoje, como nós vemos pessoas frustradas nos seus lugares, quantos homens e mulheres estão frustradas no seu trabalho? Porque ela se dedica, ela se empenha, ela chega no horário, ela não falta, ela faz um pouco a mais, ela se dedica um pouco a mais, ela faz tudo o que ela tem que fazer e a mais. Por quê? Porque além de ela receber por isso, todos nós almejamos, todos nós que trabalhamos em CLT, almejamos o quê? Um aumento de salário, amém? Eu almejo pelo menos um aumento de salário, que Deus toque lá no coração do meu patrão, lá, ele vai abençoar aquele dali, que seja assim na sua vida também, meu irmão e minha irmã. Nós almejamos uma promoção, amém? Almejamos, eu almejo lá, quem sabe? Ô Marcel, te chamando aqui, a RH falou assim que você vai ser promovido, olha que bênção. Nós almejamos gratificações, amém? E nós trabalhamos e nos esforçamos, além de por causa do nosso salário, para alcançar esses objetivos também. Só que quando nós fazemos tudo correto, tudo justo, tudo de forma íntegra, e a gente não vê esses objetivos sendo alcançados, dá um sentimento de frustração no nosso coração, não dá? De você falar, puxa, eu me dediquei tanto, eu me esforcei tanto e não estou alcançando nada. E às vezes você olha para o lado direito, às vezes fala, aquele cara falta toda semana. Todo feriado prolongado ele dá um atestado. Aquela dali, não chega no horário nunca. E na hora de ser promovida, é ela, é ele. E você olha aquilo dali, aquele sentimento de frustração vem e você começa, será que eu tenho que continuar me esforçando assim? Será que eu tenho que continuar me dedicando dessa forma? Será que eu tenho que continuar fazendo o que é correto, justo, fazendo a mais se eu não alcanço? Muitas empresas mesmo, perdem bons funcionários, porque às vezes não sabe reconhecer o valor do seu funcionário, não sabe honrar o seu funcionário, não sabe promover o seu funcionário, dar um aumento para o seu funcionário. Por quê? Porque ele começa a se entristecer, ele começa a querer parar, ele começa a não se dedicar como ele se dedicava. E meus irmãos, isso não é só no trabalho. Quantos casamentos estão frustrados? Casamentos frustrados.
Frustrado porque a mulher se dedica, a mulher se esforça, trabalha fora, trabalha em casa, cuida dos filhos, cuida do marido, arruma a casa, faz de tudo. Chega no final de semana, ela faz aquela comida que o marido gosta, prepara aquela refeição que o marido gosta, né? Faz aquilo por amor, mas naturalmente ela também quer receber um obrigado. Nossa, mulher, como você está linda hoje, receba. Né? Obrigado, como você está linda, como você, né, foi graciosa. Obrigado. Reconhecimento, às vezes um presente. Isso não receba não, mulher. Às vezes um presentinho, né? Chegar ali com um buquê de flores, uma roupa, uma camiseta, né? A mulher gosta. Isso é o quê? Reconhecimento do fruto do trabalho dela, do esforço dela, da dedicação dela para com o homem. E também há muitos homens frustrados dentro do casamento, porque ele se dedica, ele se esforça, ele trabalha arduamente, ele faz de tudo pela sua família ali na questão financeira, porque o homem ele é muito mais nessa questão financeira do que a mulher. E muitas vezes ele também quer um reconhecimento da esposa, que a esposa veja a sua dedicação, que a esposa veja o seu esforço, que veja todo o seu empenho. E muitas vezes a mulher também falta de falar, olha, você é um marido valoroso, você é um homem valoroso, você é um servo do Senhor valoroso. E isso vai trazendo essa sensação de frustração no casamento. E por isso que muitos casamentos estão frustrados. E aí a pessoa prefere abandonar, largar, se separar, porque ele acredita que talvez em outro lugar ele vai conseguir algo melhor, porque talvez aquela mulher não esteja entregando para ele o que ele gostaria, ou aquele homem não esteja entregando para ela o que ela gostaria. Casamentos frustrados. E na igreja não é diferente. Tem muita gente dentro da igreja frustrado. Muita gente dentro da igreja frustrado. Quantos professores não estão frustrados? Quantos professores não se dedicam, né? Pegam aquela matéria, estudam, leem, preparam aquela aula maravilhosa, se dedicam, oram pela vida das crianças para chegar na sala de aula e entregar aquela aula maravilhosa. Aí daqui a pouco eles entram ali, começam a dar aula, e daqui a pouco tem uma criança subindo pelas paredes, outra pendurada no teto, outra dando cambalhota, correndo, e o professor desesperado, a professora desesperada, para aqui, criança! E nada, e ela não consegue dar aquela aula. Aí vai se passando uma aula, 2 aulas, 3 aulas, 4 aulas, e a frustração começa a surgir no coração dela, e ela começa, puxa, por que eu vou me dedicar tanto se essas crianças não aprendem? Por que eu vou me empenhar tanto se não está dando resultado nenhum? E aí a gente vê que muitas pessoas, em todas as igrejas, o ministério infantil sempre tem problema com professores, porque não é fácil. Quantos líderes de ministério não estão frustrados? Porque gastam-se e se deixam gastar. Porque eles se dedicam, se esforçam, batalham pelos seus ministérios e no final das contas não vê resultado nenhum. Quantos pastores não estão frustrados mundo afora? Por quê? Porque eles oram, jejuam, batalham, guerreiam, se esforçam, preparam uma palavra maravilhosa, trazem uma palavra maravilhosa, se preparam de todas as formas para quê? Para trazer para a sua igreja, para o seu corpo de ovelha, uma palavra bênção. Se dedicam ali na parte financeira, cuidam da parte financeira com zelo. E aí você vê a igreja é sempre fraca, as pessoas sempre desanimadas, tristes, brigando, discutindo. Isso não é um problema só da nossa igreja, isso é um problema que acontece na maioria das igrejas. E aí a gente vê pastores frustrados, tristes, pensando em desistir, em parar com o Pedro. Porque eu fico imaginando o Pedro naquele momento que ele fala assim, ó, vou embora, eu desisto, eu não quero mais, eu cansei. Eu cansei. Como tem muita gente assim, ó, cansando. Cadê as pessoas? Cadê o povo de Deus que deveria estar gritando naquele salmo, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ainda há oportunidade de vir para a casa do Senhor, essa porta ainda está aberta, a presença do Espírito Santo ainda se faz presente, o Senhor Jesus ainda cura, o Senhor Jesus ainda liberta, o Senhor Jesus ainda transforma, ainda há chance. Isso deveria ser motivo de dizermos, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas infelizmente as pessoas estão frustradas dentro da igreja.
E eu fico imaginando Pedro falando assim, enrolando a rede, saco cheio, trabalhei a noite toda e não peguei nada. O que será que eu fiz de errado? Eu joguei a rede no lugar certo, eu fui para o lugar certo, para a profundidade certa, eu fiz tudo certo, por que que não deu errado? Por que que deu errado? Na verdade, meus irmãos, não deu errado. Não é porque você não está vendo o objetivo, é que você errou o processo. Não é porque você não está alcançando aquilo que você espera, que tudo aquilo que você fez foi errado. Ao contrário disso, continue fazendo o que é certo. Eu lembro do Salmo 73, e no Salmo 73, ali escrito por um dos familiares de Asaf, ele diz que o pé dele quase tropeçou. Por quê? Porque ele olhou para as pessoas do mundo e viu as pessoas bem, com saúde, com dinheiro, tranquilas, sem problema nenhum. E talvez ele olhou para ele aquele sentimento de frustração. Puxa, eu trabalho para caramba e às vezes não tenho um dinheirinho para comprar uma picanha aí no final do mês. Não está sobrando dinheiro para picanha. Ainda não está sobrando dinheiro para picanha, viu, pastor? Talvez não está sobrando dinheiro aí para a gente passear, viajar. Meu Deus! E as pessoas do mundo que vivem uma vida iníqua, elas estão aí vivendo. Até o dia que ele lembra, ele entra na casa do Senhor e ele vê a diferença. Talvez você não esteja só vendo a diferença, mas se você permanecer, se você continuar fazendo o que é certo, na hora certa, no momento certo, Deus vai honrar a sua vida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o problema não está em jogar rede. O momento certo às vezes não é aquele. O período certo talvez não é aquele de recolher aquilo que você espera. Porque se Pedro tivesse recolhido qualquer que fosse a porção de peixe durante a madrugada, o milagre não havia chegado. Talvez você, meu irmão, minha irmã que está aqui hoje, talvez você esteja orando, clamando por algumas pessoas e o milagre ainda não chegou, mas ainda não é o tempo. Eu vou usar aqui um exemplo de uma irmã que falou assim, eu nunca imaginei ver ele aqui. Sabe por quê? Porque ainda não era o tempo, mas o tempo do Senhor está chegando. E muitas vezes vocês vão ver a glória do Senhor se abastecendo sobre você, chegando sobre você. E você vai glorificar, exaltar e bendizer o Senhor. Não é porque você não viu o milagre que o milagre não vai acontecer. Não é porque você não está vendo o agir que Deus não esteja trabalhando. Eu fico imaginando o Senhor Pedro ali jogando a rede, reclamando, como às vezes a gente. Me dedico tanto na igreja, me esforço tanto, batalho tanto, e eu não vejo reconhecimento. Eu estou triste, chateado, eu estou frustrado. Eu vou parar, eu vou embora. Porque não está acontecendo nada na minha vida. Quem falou que não está acontecendo? A fé não é aquilo que você vê. A fé é a certeza daquilo que você espera. Aleluia. O agricultor, quando ele lança semente, ele lançou semente. Aí a terra vem, cobre a semente. Ele não está vendo. Mas todo dia ele está regando e adubando. Todo dia ele está regando e adubando. Sabe por quê? Ele tem certeza que no momento certo, na hora certa, Deus vai fazer brotar semente. E ela vai dar frutos, e frutos que permanecerão. E você vai poder glorificar o Deus do céu, porque Ele é fiel. É por isso, às vezes a gente não vê, mas Deus está trabalhando ainda quando a gente não está vendo. Eu não estou vendo muitas coisas, mas sei que Deus está no controle de todas elas. Eu não estou vendo, mas sei que o Senhor está no controle. Mas eu fico imaginando aquele cara, Pedro, chateado. Aí vem um cara chamado Jesus e fala, Pedro, faz favor aqui, Pedro. Aí Pedro vem reclamando, noite toda trabalhei, não deu nada. Noite toda, não aguento mais isso. Aí vem Jesus e fala, Pedro, volta lá para o mar. Meu irmão, fala a verdade. Se tivesse ali no lugar de Pedro, fala, tá tirando, hein, Jesus? Aí também tá de palhaçada com a gente também, né, meu? Trabalhei a noite toda, me esforcei a noite toda, guerriei a noite toda, batalhei a noite toda, e o Senhor está mandando eu voltar lá?
volta lá. O Senhor está dizendo para mim e para você, nessa noite, porque Ele está tratando isso na minha vida muitas vezes, está na hora de voltar. Voltar onde você foi humilhado, voltar onde você sofreu, voltar onde você ficou triste, desamparado, chateado, onde você chorou a noite toda. Está na hora de voltar, porque é lá que o Senhor vai te honrar. Tem gente que abandonou seus ministérios, abandonou, não quero mais. E aí não sabe porque a vida talvez não esteja indo para frente. É porque o Senhor está falando assim, para a sua vida ir para frente, para você viver o milagre, você vai ter que voltar para onde você estava trabalhando, para onde você estava batalhando. Mas Jesus, espera aí, eu fiz a noite toda e não deu nada. Mas agora você está sob uma palavra. Volta lá. E é difícil, pastor, é difícil voltar, porque às vezes a gente sai dali se sentindo humilhado. Eu fico pensando naquele Pedro, eu perdi para esse mar hoje, estou humilhado, estou me sentindo triste. Falar em voltar é muito difícil, mas se você não voltar, você não vê o milagre. Se você não voltar a fazer aquilo que você fazia desde o começo, você não vê o agir de Deus. Se você não voltar a trabalhar do jeito que você trabalhava, você não vai viver o bom do Senhor. Se você não pegar o seu trabalho e voltar a trabalhar com afinco, você não vai ser promovido. Volte lá. E aí Jesus ainda fala para ele assim, Pedro, volta lá e usa o mesmo barco e a mesma rede. O mesmo barco e a mesma rede. Aí eu, parando para pensar, Senhor, por que o mesmo barco e a mesma rede? Não estou entendendo, né? Já estava a rede, já tinha dobrado a rede. A verdade, meus irmãos, que tem coisas que Deus coloca em nossas vidas, que é a ferramenta do milagre dele. Tem dons que o Senhor colocou sobre a sua vida, que é para ser usado como ferramenta do milagre dele. Tem ministério que o Senhor colocou sobre a sua vida, que é para Deus usar como ferramenta do milagre dele. Tem chamado que Deus colocou na sua vida, que é para ser usado como ferramenta do milagre dele. Tem talento que Deus colocou na sua vida, para ser usado como ferramenta do milagre dele. Tem gente que podia estar cantando, mas está triste, parou, mas não sabe que aquele canto dele era usado para ser o milagre de Deus. Tem gente que toca, que faz as coisas dentro da igreja, e ela parou porque ela se entristeceu, mas Deus está dizendo, volta lá onde você parou, e usa aquilo que eu coloquei nas suas mãos, porque não é sobre eu e você, não é sobre aquilo que nós temos, sobre a nossa capacidade, é sobre aquilo que Deus colocou sobre a nossa vida, porque Deus quer usar a ferramenta que Ele nos deu. Pedro não era pescador porque ele queria ser pescador. Pedro não era pescador porque desde o princípio Deus já tinha um propósito. Veja que a profissão de Pedro não mudou. O texto diz, você deixará de ser pescador de peixe, mas ainda será pescador de homens. Às vezes nós estamos esperando uma coisa nova, diferente, e Deus está falando, volta lá. Tem gente que às vezes a pessoa está assim, Senhor, voltar lá, não é melhor ir para outro lugar? Não é melhor? Não é melhor o Senhor me dar uma nova direção? Não é melhor o Senhor me dar uma nova palavra? Porque, puxa, aqui não está dando mais resultado, e Deus fala assim, mas é ali que eu quero usar você. É ali que eu vou trabalhar na sua vida. É ali que eu vou manifestar a sua glória. Eu fico triste quando eu vejo a igreja vazia. Eu fico triste. Porque cada pessoa que está aqui faz parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, quando ele é bem ajustado, bem certinho, meu irmão, é de vento e popa. Quando a gente entender cada um de nós o nosso chamado e a nossa importância dentro do corpo de Cristo, nenhum de nós para. Nenhum de nós fraqueja. Por mais que as frustrações possam se levantar contra mim, contra você, meus irmãos, nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos quem é que tem cuidado da nossa vida, nós sabemos quem é que tem dado o comando sobre aquilo que nós fazemos, é o Senhor.
Por mais que tudo possa vir contra, nós sabemos, o nosso Redentor vive e cuida de nós. Não desista, persista, continue. Jesus fala para Pedro: Pedro, continua de onde você parou. Assim como ele falou para Elias: Elias, volta lá onde você parou e continua. Às vezes as pessoas querem continuar: eu quero daqui para frente, Senhor, não quero mais aquele ministério, aquilo dali, não quero mais. E o Senhor fala: volta lá, porque quando você voltar eu começo a trabalhar. Quando você fizer aquilo que eu capacitei você para fazer, eu começo a trabalhar na sua vida. Deus tem milagres, meus irmãos, e não é qualquer milagre, não é qualquer coisa, é uma pesca maravilhosa, é uma pesca abundante, é uma pesca que não é normal, é sobrenatural, porque o normal eu e você temos a capacidade de fazer, mas quando Deus começar a agir, vai ser sobrenatural. Quando Deus começar a trabalhar, vai ser sobrenatural. Essa é a verdade. Mas para vivermos isso, precisamos voltar, não desanimar. E eu falo, meus irmãos, às vezes a gente fica triste, desanimado, pensando em parar, em desistir. Mas o Senhor sempre está entrando no nosso barco. Ô Pedro, eu vou entrar no seu barco primeiro aqui, para você saber que eu estou contigo. Para você saber que ainda eu sou o autor e consumador da sua fé. Para você ter a certeza absoluta que eu não desisti de você. Para você ter a certeza absoluta que durante todo o seu choro eu estive ali. Porque o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Pedro chorou a noite toda, mas na hora que Jesus declarou, a alegria veio, a bênção veio, a prosperidade veio, a glória do Senhor foi derramada. Aleluia. Essa é a verdade. Às vezes nós choramos, desistimos dos nossos filhos, desistimos dos nossos parentes, e Deus está falando: não desista, continua, persista, continue orando, continue clamando, continue ali lutando por Ele, porque na hora certa, eu vou dar a vitória. Mas é difícil, guardar aquilo que Deus nos deu, puxa, complicado. Hoje eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a desenrolar essa rede. Desenrola essa rede. Volta a fazer o que você fazia com alegria. Seja qual for a área, se é para limpar a igreja, venha limpar com alegria. Se for pregar, venha pregar com alegria. Se for trabalhar com as crianças, trabalhe com alegria. Você não sabe, você que talvez seja professor e que esteja aqui, mas você acha que as suas palavras não fazem efeito? Fazem sim. Está como uma semente no coração das nossas crianças. Está semeado. Na hora certa, no momento certo vai crescer. Aí você vai olhar e fala assim: puxa, ensinei lá na escolinha, agora virou pastor, virou um missionário, virou um servo, uma serva do Senhor. Sabe por quê? Palavra sua lá para as crianças. Não desista das nossas crianças. Pais, não desistam de ensinar os seus filhos o caminho que se deve andar. Ainda que você não esteja vendo talvez o agir, continue ensinando o seu filho, não importa qual a idade que ele tenha. Ensine o seu filho o caminho que ele deve andar. Acredite nisso. Acredite nisso. Só que o milagre, meus irmãos, não é só sobre eu e você. Quando nós pensamos em desistir ou desistimos, nós levamos com nós outras pessoas. Quando você pensa em parar, você não para sozinho. Pessoas param com você. Pedro estava ali pescando e tinha um outro barco pescando com ele. Quando Pedro parou, o outro barco parou. Quando Pedro desistiu, o outro barco desistiu. Essa é a realidade. Tem pais que estão desistindo e não sabem porque o seu filho desistiu. Tem pais que trabalhavam com alegria, se esforçavam na igreja, e os seus filhos estavam na presença de Deus. Aí os pais começaram: não vou mais para a igreja hoje não vou mais fazer hoje não. Aí daqui a pouco você está olhando o seu filho também não está indo. Aí você fala: filho, por que você não está indo para a igreja? Porque eu e você talvez não estamos sendo um reflexo verdadeiro de Cristo. Porque eu e você talvez não estejamos sendo o evangelho que Ele precisa ler em nós. Não, Marcel, mas
A palavra de Deus diz que nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sim, verdade. Mas não esqueça também a palavra de Paulo: sejam meus imitadores. Paulo, ele chama a responsabilidade para ele, porque ele era um cristão verdadeiro. Ele representava Jesus onde ele estava. E eu e você? Será que as pessoas têm olhado para nós e falado: eu vou continuar com ele porque ele tem seguido com fé? Como foi cantado hoje mais cedo aqui. Será que nossos filhos têm olhado para nós e visto um cristão verdadeiro ou um cristão desanimado? Será que nossos filhos têm olhado para nós e visto verdadeiros adoradores ou pessoas que adoram da boca para fora? Será que na nossa casa a gente tem mostrado um evangelho verdadeiro ou um evangelho raso? Será que quando nossos parentes olham para nós, eles podem ver em nós algo diferente ou ver algo comum como o mundo? Porque se eles estiverem vendo algo comum, alguém parado, não queira orar por eles, meus irmãos, não queira. Se ele não vê em você uma pessoa cristã, não queira que ele se converta a Cristo. Porque se nem você se converteu, se nem eu me converti, se eu não mostrar para os meus filhos o evangelho verdadeiro, eu ainda não me converti. Eu só me tornei crente. Eu não me converti. Então precisamos nos converter. Porque na hora que a gente se converte, meus irmãos, e Pedro fala assim, Jesus fala para ele: volta lá. Aí Pedro fala: não, sob a tua palavra eu volto. E quando ele começa a caminhar, o outro barco começa a caminhar com ele. Porque é engraçado, né? Porque parece que o outro barco ficou na praia. Eu fiquei pensando: pô, o cara está longe pra caramba, ele pode acenar lá, pular, ligar um sinal de fumaça lá, que dependendo da distância não vai ver. A verdade é que quando ele começou a andar, o outro barco falou assim: vamos andar junto? Quando você começar a caminhar no evangelho, vai ter gente que vai falar assim: vamos caminhar junto? Eu vejo pessoas aqui que chegaram aqui e hoje tem pessoas caminhando com ela. Pessoas que já estão trazendo gente. Chegou aqui, foram tratadas e agora está trazendo gente. Sabe por quê? Porque você está refletindo o evangelho. Porque você está refletindo a glória de Cristo. E aí eu vejo as pessoas falando assim: mas Marcel, por quê? Mas é individual. Não, não é individual. O evangelho não é só sobre um, é sobre todos nós. Se o pastor aqui é o nosso pastor, né? Ele é o nosso chefe aqui, se assim eu posso dizer, fofo. Ó, fofo. Meu Deus, se alguém vê isso daí, você vai estar lascado, hein? E ele é nosso pastor. A gente olha para ele e a gente vê o evangelho dele, por isso nós estamos aqui. Se ele não mostrasse o evangelho para nós, ninguém estaria aqui. Se ele não fosse uma pessoa que a gente olha e a gente vê Cristo através da vida dele, eu não estaria aqui. Acredito que vocês também não estariam aqui. Sabe por quê? Porque ele é uma referência de Cristo para nós. Com seus erros e com seus acertos. Mas ele é a referência de Cristo para nossas vidas. Como todos nós temos erros e defeitos, ele também tem. Mas ele ainda é uma referência. Eu consigo olhar para ele e ver Jesus através da vida dele. Eu consigo olhar para ele e ver ele caminhando, apesar das lutas, apesar das tristezas, apesar das frustrações. Eu vejo ele continuando caminhando, porque eu tenho certeza que ele crê que na hora certa, no momento certo, o milagre vai acontecer. Na hora certa, no momento certo, vamos começar a puxar essa rede. Talvez ele não vai conseguir puxar direito. Talvez ele vai ter que acenar: ei, você pode me ajudar? Você pode vir me ajudar? Aí vai começar a vir gente, como tem vindo. Vamos puxar junto, pastor. Vamos puxar junto. E vai ser maravilhoso. Talvez eu e você não estejamos vendo, mas quando Deus começar a agir, vai ser maravilhoso. Não é só eu e você. Deus tem um plano, um projeto para a minha vida, para a sua vida. Deus tem um plano para essa igreja. Talvez eu veja essas cadeiras vazias, mas pelo olho da fé, eu creio, elas estarão cheias de pessoas sedentas de ouvir uma palavra remida, firme e forte, uma palavra verdadeira, uma palavra que traz cura, uma palavra que traz santificação, uma palavra que liberta. Sabe por quê? Porque Deus quer agir nas nossas vidas.
Não deixe de acreditar, ainda que você não esteja vendo. Na hora certa, no momento certo, nós vamos puxar essa rede. Continue, 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 ainda que você não veja, continue, porque o milagre de Deus vai acontecer. O milagre de Deus vai acontecer. Creia nisso, meus irmãos. Não se preocupe com as frustrações, não se preocupe com as tristezas, com quem saiu, com quem chegará. Continue fazendo o certo, porque o certo é que nos faz viver o milagre de Deus. Rapidamente agora, meus irmãos, eu quero entrar na segunda parte, tá bom? Rapidinho, 10 minutinhos a gente consegue encerrar isso daí. O pessoal da técnica, pode liberar o primeiro vídeo aí, por favor? Se puder apagar um pouquinho as luzes aqui, eu agradeço. Glória a Deus, meus irmãos. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, por favor, meus irmãos. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Por favor, meus irmãos. Amém? E diz assim a palavra do Senhor em Gálatas 5,17: Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não sabem o que desejam. O ano passado eu assisti esse vídeo, e desde o ano passado essa palavra está no meu coração. Quantos de nós, quantos dentro da igreja não estão assim, tropeçando, caindo, sem forças, machucados, chateados, cheios de problemas e não tem força para continuar andando? Quantos não estão dentro da igreja assim, lutando, batalhando para conseguir continuar? Quantos não estão assim? Meus irmãos, essa é a referência. Essa é a referência que nós temos hoje. Nós somos uma igreja que tem muito mais pessoas do que cadeiras. Muito mais pessoas do que cadeiras. Mas hoje eu vejo muito mais cadeiras vazias do que pessoas. Porque muitas estão que nem ele, lutando. Porque há uma luta dentro de nós. Há uma batalha dentro de nós. A carne fala: para, chega, para que você vai para a igreja? Você está cansado, afadigado, triste, você está aí chateado, trabalhou o dia inteiro, fica em casa. Mas o Espírito ele está lá, vai lá, adorar a Deus. Aí a carne: não, pô, que isso, não precisa, não precisa continuar. E aí muitas pessoas têm dado mais ouvido à carne do que o Espírito. Essa luta, essa batalha que aquele rapaz estava enfrentando,
ela traduz claramente isso. Chegada. Nós estamos tão próximos da chegada. Nós estamos tão próximos do Senhor Jesus voltar. E Ele fala assim, vamos embora. Acabou a dor. Acabou o sofrimento. Não há mais choro, não há mais problemas. Tudo se faz novo. Nós estamos tão perto da chegada, meu irmão, minha irmã. Nós estamos tão pertinho da chegada. E mesmo a gente vendo a chegada, nós estamos pensando em parar, em desistir. Nós estamos pensando em ficar pelo caminho. Nós estamos pensando, chega para quê? Igreja é coisa boba, é coisa chata. Mas a vida de Jesus está tão perto, eu estou tão próximo de alcançar. Tão próximo. Eu sei que essa luta, ela é constante, diária dentro de nós. Eu sei que nós sofremos, nós lutamos e muitas vezes essa batalha está dentro de nós. Mas eu gosto muito do texto de Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Paulo, ele diz, eu combati o bom combate. Combati o bom combate. Eu terminei a corrida. Eu guardei a fé. Talvez eu e você não estejamos vendo o resultado de todo o nosso esforço, como Paulo também não viu. Ao contrário disso, se teve alguém que pagou um preço, foi Paulo. Mas ele diz no versículo 8 de 2 Timóteo 4, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Aí ele diz, não somente a mim, mas a todos que amam e que esperam a sua vinda. Aleluia. Meu irmão, nós temos que combater o bom combate. Como? Continuando. Está doendo, mas eu vou continuar. Está doendo, eu vou continuar. Está machucando, mas eu vou continuar. Ainda que eu precise ir me rastejando, mas eu vou continuar, porque a linha de chegada está tão próxima. Eu não vou desistir, eu não vou ficar pelo caminho, porque eu sei que o meu Jesus está vindo. Aleluia. Mas sabe o que mais me chamou a atenção nesse vídeo? Não é só o esforço daquele homem, mas eu vi pessoas correndo do lado dele e deixando ele caído, não se importando com aquele que estava ali machucado, ferido, com dor, com cãibra. Pessoas que estavam se preocupadas apenas com a sua própria chegada. Como foi lá? Aquele homem que estava machucado e passou lá o sacerdote e não fez nada, passou o levita e não fez nada, mas sempre há um bom samaritano. Meu irmão, o problema não é quem chega primeiro, o negócio é todos nós chegarmos juntos. Não importa se eu vou ir primeiro, se você vai ir primeiro, o importante é nós entrarmos juntos no reino de Deus. Não importa, o importante é nós estarmos juntos glorificando a Deus. O que importa é nós estarmos fazendo parte do grande coral do Senhor. É isso que importa. Nós estamos vendo pessoas caindo. Hoje passou um vídeo de jovens pensando em se suicidar, jovens pensando em tirar a própria vida, e nós muitas vezes estamos passando por esses jovens e não fazemos nada. Mas hoje eu quero dizer, é hora de tomarmos uma posição, e muitas vezes carregarmos pessoas no colo, pessoas que estão pensando em desistir, pessoas que estão pensando em parar, pessoas que estão fracas, pessoas que já não querem mais vir. Na hora da gente começar a buscar as pessoas dentro de casa. Oi, meu irmão, vim te buscar hoje aqui para ir para o culto, e começar a trazer, fortalecer, ajudar, para todos nós entrarmos junto. O negócio é continuar, ainda que capengando, mas continuar, ainda que com dor, mas continuar, ainda que sofrendo, mas continuar, ainda que chorando, mas continuar, porque a linha de chegada está tão próxima, o nosso Redentor está à porta, os anjos já estão preparados, e nós logo estaremos com Ele, e nesse dia não haverá dor, não haverá choro, não haverá sofrimento. Por quê? Porque Ele nos curará de toda a doença.
recompensa de todo sofrimento. Vamos permanecer, vamos continuar, vamos lutar até que nós tenhamos todos juntos entrar no reino celestial. Continue, 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 porque o nosso Redentor está se achegando, amém? Curve os seus olhos por um instante, por favor, meus irmãos.